Boa noite a todos. Obrigado por se estarem a juntar a nós. Bem-vindos àqueles que estão a chegar. É um prazer mais uma vez estarmos connosco nesta noite. É um prazer mais uma vez podermos louvar o nome do Senhor. Tenho estado muito grata por termos esta oportunidade de poder continuar a adorar e a louvar o seu nome. E é esse convite que fazemos hoje, especialmente, para que possas louvar connosco e adorar connosco. Têm sido tempos difíceis, mas parece que agora vemos alguma luz ao fundo do túnel. Vamos agradecer por isso também. E convido-te os irmãos também ao longo deste tempo de louvor e ao longo do culto a poderem também continuar a ser fiéis com as nossas contribuições. As informações hoje não vão estar a passar em rodapé, mas tem essa informação disponível na página da igreja. Por isso convido-vos também a fazer isso. E vamos agora então louvar e adorar o nome do Senhor.
podemos te louvar, ó Pai, como tu mereces, Deus. Deus, nesta hora, Deus, nós te queremos dar graças, Pai, porque tu és um Deus tão bom, Deus, tão maravilhoso, ó Pai. E obrigado, Pai, pela tua fidelidade, ó Pai, que não falha, Deus, que é presente, ó Deus. E mesmo, Deus, no meio da angústia, ó Pai, tu nos ajudas, Pai, ó Deus, tu nos suportas, Deus, mesmo em tempos complicados, em tempos difíceis, Deus, mas tão bom, Deus, é podermos levantar a nossa voz e te louvar e te adorar como tu mereces, Pai. Agradecendo, ó Deus, a tua bondade, Deus, agradecendo o teu amor, a tua graça, Deus, a tua misericórdia, Pai. E não há como não fazê-lo, ó Pai, porque tu és realmente um Deus fantástico, ó Pai. Não há ninguém, ó Deus, que se possa comparar a ti, ó Deus. E quando contemplamos a tua majestade, Deus, é inevitável, ó Deus, nós darmos graças, Pai. É inevitável, ó Deus, não te darmos louvor e adoração, ó Pai, só a ti, ó Pai, porque tu és tão bom, Deus. Tens cuidado de nós, ó Pai, tens-nos ajudado, Deus. Tu és aquele que é o nosso pastor, ó Deus, nosso ajudador, ó Pai, aquele que vê tudo, ó Deus, e é brutal, ó Deus, nós podemos ter noção de todas estas coisas, Pai, porque ó Deus, assim, ó Deus, ganhamos uma dimensão tão grande de quem tu és, ó Pai. Mas nesta noite, ó Deus, nós queremos dizer que nós precisamos de ti, ó Deus, e cada dia, Deus, nós queremos mais e mais de ti, ó Deus. Nesta hora, Deus, recebe todo o louvor, Deus, recebe toda a adoração, Pai. E acima de tudo, ó Deus, Senhor, que tu possas agradar, ó Pai, com aquilo que nós estamos a cantar, ó Pai. Deus, no nome de Jesus. Amém.
Não podia terminar esta música ainda antes de repetirmos mais uma vez o refrão, sem dizer que durante muito tempo nesta quarentena pedi ao Senhor, tal como o salmista Davi, que Ele colocasse em mim um cântico novo, que Ele pusesse na minha boca um cântico novo, algo que eu sabia que não ia ser novo, mas algo que mudasse um bocadinho este tempo, estas circunstâncias. E desde que comecei a pedir isso ao Senhor, esta música tem estado quase sempre no meu coração. E não, de facto, não é novo, porque aquilo que o Senhor fez foi levar-me àquele momento em que eu encontrei este amor, foi levar-me àquele momento em que eu aceitei Jesus, em que este amor mudou completamente o meu coração e a minha vida, e a vida daqueles que estavam à minha volta. E Deus fez-me lembrar esse momento, e fez-me lembrar todos os outros momentos em que Ele foi fiel, e mesmo aqueles momentos em que não foram tão fáceis, mas que Deus continuou lá e o seu amor superabundou. E então este cântico tem sido esse meu novo cântico que eu pedi ao Senhor. E eu espero que este também possa ser o teu novo cântico, não sei. Acima de tudo, Deus disse-me que era preciso eu voltar lá algumas vezes. E esse momento em que Ele me salvou e poder cantar esse amor para sempre.
para sempre agora, para sempre na terra, para sempre na eternidade, porque eu acredito que é isso que eu vou fazer pela eternidade, é cantar acerca dele e acerca deste amor. E portanto eu declaro isto com toda a certeza, mas sabendo que é isto que vai mudar o mundo efetivamente, é nós cantarmos o amor de Cristo. Por isso que este possa ser também o teu cântico novo, aquele cântico que vai mudar o teu coração nesta noite. O teu amor cantará para sempre. 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 Obrigado, Senhor, porque o teu amor ele é eterno. Obrigado porque ele é suficiente para nós, Deus. Ser connosco nesta noite, com os corações de todos aqueles que entoaram este cântico hoje como algo novo para as suas vidas, para aqueles que o estão a relembrar, mas que acima de tudo que nos possamos agarrar a Ele e possamos desejar cantá-lo para todo o sempre. Sim, de facto tu és o nosso grande amor, Tu és a nossa libertação, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso Deus soberano, Tu és o Rei da nossa vida, Deus. Fica connosco nesta noite, fala connosco através da Tua Palavra, Senhor, e possamos eternamente continuar a cantar acerca do Teu amor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a Palavra do Senhor. Então, boa noite a todos. Tem sido um tempo tão bom de louvor a Deus e de celebração a este Deus de amor que nos encontrou e que nos pôs em lugar seguro. Espero que também tenham gostado da nossa mudança. Procurámos mudar de cenário, mudar de espaço e voltarmos aqui às vossas instalações, a esta sala que também nos traz sempre tantas lembranças boas, como aqueles que vivemos, momentos que vivemos nos nossos convidas e que vamos voltar a viver tão breve quanto possível, convida e outras coisas que realizamos aqui na nossa sala multiusos. Nesta noite ainda, meditarmos juntos na Palavra de Deus, meditarmos acerca deste Deus de amor, este Deus de poder, que é o nosso Rei, o nosso Salvador. Quando estava a preparar-me para partilhar convosco alguns pensamentos da parte de Deus, e estive a ler várias coisas relacionadas com os tempos, com os dias que estamos a viver, é inevitável. Li uma coisa interessante de um homem muito famoso, um dos homens mais ricos do nosso tempo, Bill Gates, e ele disse a propósito do Covid-19, ele disse que é como uma guerra mundial na qual estamos todos do mesmo lado. E faz algum sentido. Esta linguagem, pôr as coisas nestes termos, estamos envolvidos numa guerra contra este vírus, não é apenas uma expressão exclusiva deste homem, mas é uma referência que num momento ou noutro tem vindo à tona, não é? Estamos envolvidos numa guerra. Pela graça de Deus, e damos graças a Deus porque parece que estamos a vencê-la. Lentamente, gradualmente, as informações que vamos tendo é de que estamos a levar de vencida esta batalha, esta guerra. Também é verdade que tem-se acentuado a tónica de que é uma guerra que veio para ficar e que temos que nos mentalizar, e penso que estamos a ser instruídos neste sentido, prepararmos para uma nova normalidade, onde eventualmente vamos ter que nos socorrer e temos que nos manter alerta, usando de ferramentas e instrumentos novos para levar de vencida esta guerra e eventualmente revermos até e mudarmos até alguns hábitos, algumas rotinas e vestirmos até um novo equipamento, estarmos preparados para esta batalha constante, porque temos um inimigo invisível, assim aos olhos humanos, mas é um inimigo real e até um inimigo
letal, como já deu para perceber, porque o número de mortos continua a registar-se diariamente e apesar de, nomeadamente em Portugal, esses valores têm vindo a descer, a verdade é que cada morte é significativa, porque estamos a falar não de números, mas de pessoas e vidas humanas. Uma guerra que veio para ficar. E quando estava a pensar acerca disto, estava a pensar como cristão e como pastor e como estudante da Bíblia, estava a pensar que este é um retrato muito fidedigno de uma realidade espiritual também que é a nossa. É uma linguagem que não usamos assim tanto ultimamente, mas que está presente na Bíblia e eventualmente usamos, talvez até em alguns setores da Igreja se tem usado muito e se calhar até se tem usado de forma, digo eu, um pouco desequilibrada e se calhar é por isso que fugimos dela. Esta linguagem bélica, esta linguagem de guerra, não é? A verdade é que Paulo tem um texto fabuloso para nos descrever esta realidade e é sobre isso que eu quero meditar. Nós estamos numa guerra. E Paulo tem um texto fantástico que nos dá essa clareza e Paulo usou para, naturalmente, os seus leitores ganharem essa consciência. E eu, nesta noite, quero trazer este assunto para também nós estarmos conscientes desta realidade, porque se, no sentido humano e terreno do que estávamos a falar, não podemos baixar a guarda, não podemos desvalorizar, para podermos ser bem-sucedidos neste confronto, também no sentido espiritual. A verdade é que quando nós desvalorizamos e não ficamos atentos e não fazemos aquilo que tem que ser a nossa parte, isso pode ser fatal para nós. Agora, não no sentido humano, terreno, mas no sentido físico, mas no sentido espiritual. O texto que eu estou a falar, ou que eu tenho já em mente, penso que alguns talvez já conseguiram situar, é um texto que encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, e que eu vou fazer a leitura e depois destacar pelo menos 4 pontos essenciais nesta porção das Escrituras, que é, no fundo, a conclusão da carta, ou o início da conclusão. É o último capítulo e nesta expressão aqui, a partir do verso 10, Paulo tende para conclusões, não para falar de um assunto diferente do que está para trás, não para falar de uma particularidade que talvez alguém pode dizer, isso é interessante, talvez para os mais místicos. Não. Este assunto está totalmente relacionado com o que ele escreveu anteriormente e que eu vou depois tentar também relacionar. Então diz assim, Efésios capítulo 6, verso 10. De resto, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Revistam-se da armadura de Deus. Só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Sirvam-se, por isso, das armas de Deus que vos oferece, das armas que Deus vos oferece, para poderem resistir naquele dia difícil e para poderem ficar de pé depois de terem vencido todos os inimigos. Estejam preparados. Usem a verdade como um cinto bem apertado e a justiça como armadura ou como couraça. Que a prontidão em anunciar o Evangelho da paz seja como calçado para os vossos pés. Andem sempre armados com o escudo da fé para poderem defender-se das setas incendiárias do inimigo. Que a salvação vos sirva de capacete e combatam com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Façam tudo isto em espírito de oração e orem continuamente em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes e prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Lembrem-se também de mim na oração, para que Deus me inspire quando eu tiver de falar e para que eu tenha liberdade de dar a conhecer a mensagem da Boa Nova, da qual mesmo preso continuo a ser embaixador. Peçam a Deus que eu tenha coragem para anunciar como convém. Então, eu disse há pouco que Paulo conclui ou tende para conclusões nesta carta e traz-nos o assunto da guerra, desta batalha, deste conflito em que todos os cristãos estão envolvidos.
Eu estava a dizer que isto não é um parênteses, não é um à parte, não é Paulo, no fim de uma série de assuntos, trazer também um assunto de algum interesse, mas que não seja tão fundamental e por isso ele deixa para o fim da carta. Não é a forma certa de olharmos para este texto. Este texto é uma conclusão, mas está relacionado com tudo o que ele disse anterior. Ele começa a dizer: de resto, sejam fortes no Senhor. Por último, tomem em consideração ainda esta verdade, e que está relacionado com os conteúdos anteriores. Isto é uma carta excelente do apóstolo Paulo, é quase como uma tese, uma doxologia, não é? É como uma mensagem, é uma carta diferente das demais, que está toda concentrada e é o desenvolvimento de um tema, que podemos resumir desta forma. Paulo, ao longo da carta aos Efésios, apresenta o plano, o propósito de Deus, o plano maravilhoso de Deus, que é consumado em Jesus Cristo, que é concretizado em Jesus Cristo, na Igreja e através da Igreja. Ou seja, há um plano que Deus tem desde a eternidade, antes da criação, que agora, nos tempos que vivemos, em Cristo Jesus, Ele está a realizar e está a concretizar. Esse plano, através de Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, esse plano divino, esse plano eterno de Deus, é, através de Cristo, levantar um povo, edificar a Igreja. Um povo, um só povo. Um povo que fica unido em Cristo, um povo que supera diferenças raciais, diferenças de sexo, diferenças de estratos sociais, de diferentes classes, e em Cristo torna-se um só povo, o povo de Deus, a Igreja, que é desafiada a uma nova vida, uma vida que agrada a Deus. E Paulo fala disto e apresenta esse padrão, uma vida centrada em Cristo, uma vida diferente, com uma linguagem diferente, com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes, que se vai manifestar nas coisas práticas da vida da família, com papel para o marido, para a esposa, para os filhos, na vida da sociedade, naturalmente, e ele fala também dos servos e dos senhores, dos patrões e dos empregados, na nossa linguagem, e naturalmente uma nova vida vivida nessa dimensão de comunidade e de igreja, desse novo povo, desse povo que está a ser levantado, que está a ser edificado por Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E o que Paulo está a dizer é que essa dimensão de vivência, essa dimensão para esse povo, tem que ser vivida e só pode ser vivida se travarmos esta batalha e se estivermos conscientes dela, desta guerra, e por isso Paulo está a dizer: não se esqueçam que essa vida é alcançada na medida em que vocês conseguem ficar firmes e serem vencedores numa batalha que à partida nos é garantida como certa no seu resultado final, ou seja, somos convencidos desde o início que podemos vencê-la, porque Jesus já venceu a guerra fundamental, ou a batalha fundamental. Então, desta guerra, há 4 pontos que se destacam neste texto que nós lemos e que eu gostava de sublinhar. O primeiro aspecto fundamental e que temos que ter consciência é esse: estamos em guerra, temos um inimigo, temos um adversário. E esse é um inimigo real, é um inimigo poderoso e que Paulo identifica sem contornos, com contornos bem definidos, com precisão. Paulo define esse inimigo com precisão. Aliás, não é só o apóstolo Paulo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo também usou uma linguagem sempre muito objetiva e muito concreta, apesar de nós, cristãos, igreja contemporânea, penso que às vezes temos tendência a sermos um bocadinho mais difusos, não tão objetivos, não tão diretos, mas Paulo chama as coisas pelo nome. Temos um adversário, esse adversário é o diabo, é o inimigo da nossa alma, e ele é real, não é visível, mas é poderoso, é real, é letal, é mortífero, está organizado, é astuto e é persistente. Tudo isso nós conseguimos tirar do texto que nós lemos há pouco. E, portanto, acho que a comparação é bem oportuna com o que estamos a viver hoje. Um inimigo não visível, mas um inimigo real e mortífero. E nós estamos engajados, estamos envolvidos nessa batalha, nesse confronto. Deixo aqui o apelo, deixo aqui o repto.
a todos nós, igreja, cristãos, todos os que me estão a ouvir neste momento ou que irão visualizar este vídeo. Precisamos ter esta consciência. Quando baixamos as armas, quando damos as coisas como garantidas, quando perdemos esta dimensão de confronto, de uma luta persistente, diária, constante, quando nós perdemos esse sentido, nós ficamos muito a jeito e nós corremos sérios riscos de ser uma presa fácil do nosso inimigo. A Bíblia fala, Paulo usa esta linguagem, de que ele lança dardos inflamados. Esses dardos podem ser tentações, podem ser decepções, podem ser difamações, podem ter a forma de heresia. Ele é astuto e criativo. Também é verdade que se torna repetitivo, mas receio e por experiência tenho consciência de que muitas vezes, apesar de tudo isso, dessa dimensão às vezes também pouco criativa e repetitiva, usando estratégias muitas vezes que estão bem descritas e bem presentes até na Bíblia Sagrada, a verdade é que lá está, por não sei, desplicência, por falta de atenção da nossa parte, por falta de vigilância, às vezes acabamos por ceder e não usamos os recursos que já vou passar a repetir aqui ou a apresentar aqui e depois vimos mesmo aparecer. Mas o objetivo de Deus, ao deixarmos este texto pela palavra do Senhor, é termos consciência. Estamos numa batalha, estamos numa guerra, estamos envolvidos neste confronto e precisamos estar atentos a esses ataques e, acima de tudo, não recear, não temer. Porque o foco do apóstolo Paulo não é de maneira nenhuma lançar-nos um receio, lançar-nos um pânico. Não, nem ficarmos sequer focados neste inimigo. Termos consciência dele, termos consciência dos seus ataques, termos consciência das suas estratégias, mas o foco do texto vai nos levar para aquilo que está ao nosso alcance, para aquilo que Deus nos preparou, para aquilo que devemos usar, para aquilo que são os recursos que Deus prepara para nós, para levarmos de vencida e termos a garantia de que somos mais do que vencedores. O primeiro ponto é termos consciência de que estamos em guerra e que temos o adversário. O segundo aspecto que quero salientar, o segundo, o terceiro e o quarto, vão neste sentido dos recursos que temos ao nosso dispor. O apóstolo Paulo diz: sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Ou seja, nós precisamos e devemos nos fortalecer no poder de Deus. Sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. Há recursos divinos e nós precisamos nos fortalecer nesse poder de Deus. Precisamos nos revestir do seu poder. Eu não naturalmente vou ser sintético, procurar ser sintético de alguma forma, não ficarmos aqui a esmiuçar todos os detalhes, mas a ideia e o tempo do verbo que nos aparece aqui é de alguma coisa que precisamos de fazer e continuar a fazer. A ideia é, eu preciso, e cada um dos discípulos, cada um dos cristãos precisa hoje de se revestir do poder de Deus, precisa se encher do poder de Deus e precisa amanhã voltar a encher-se e continuar a ser cheio deste poder de Deus. Sejam fortes no Senhor. Não é sejam fortes na vossa capacidade, sejam fortes no vosso, nos vossos dons, sejam fortes nos vossos recursos. Não é nesse sentido. É sermos fortes em Deus. Não é autossuficientes, mas é revestidos e cheios do poder, do recurso divino. E aqui há uma referência clara ao poder do Espírito Santo. Temos um adversário poderoso, temos um adversário letal, mortífero, temos um adversário que lança sobre nós setas inflamadas para nos destruir, mas o que Paulo está aqui a dizer é: fiquem tranquilos, porque connosco está um que é maior. Fortaleçam-se no poder de Deus. E Deus e o poder do Espírito Santo é de longe superior ao poder do nosso adversário, que é uma criatura, e nós, do nosso lado, temos o Criador, o Deus eterno, aquele que tem todo o poder, aquele que é omnipresente, omnipotente, omnisciente. Portanto, do nosso lado está aquele que tem mais poder, e esse é o poder do Espírito Santo que está à nossa disposição.
Nós estamos numa batalha, estamos numa guerra, mas podemos ser diariamente e precisamos e devemos ser cheios do poder de Deus. Sejam fortes no Senhor. Então, é alguma coisa que está à nossa disposição, que Deus tem desejo que aconteça na nossa vida, é um poder que Deus nos concede, mas é alguma coisa que devemos também tomar a iniciativa de alcançar pela fé, em louvor, em oração, revestindo-nos do poder de Deus. O segundo aspecto, e é aquele que Paulo mais desenvolve neste texto, é devemos nos revestir da armadura de Deus. Então, nós precisamos e devemos nos revestir da armadura de Deus. Essa é a ideia que Paulo mais desenvolve ao longo deste texto e, naturalmente, eu não tenho a menor pretensão hoje, nesta noite, de aprofundar esta armadura de que Paulo aqui nos apresenta, mas veja a ideia, temos que nos revestir dela, ou seja, há alguma coisa que temos que fazer quando passamos para este exército de Deus, quando nascemos de novo e nos tornamos discípulos do Senhor Jesus. Essa armadura não nos é colocada. É alguma coisa que também nós, assim como acerca do poder de Deus, temos que procurar e temos que buscar e temos que alcançar de Deus. Também esta armadura implica da nossa parte uma atitude, uma ação, uma escolha, uma decisão. Claramente Paulo está a olhar para um soldado romano, eventualmente ele estava preso, eventualmente o seu dia-a-dia era muito marcado pela presença dos soldados romanos, e a linguagem que ele vai usar e as peças que ele vai descrever são as do soldado romano, aquilo que é uma realidade distante para nós hoje. Eu creio que se Paulo estivesse entre nós hoje, ele ia usar, e mesmo pegando nesta guerra que estamos com o Covid-19, se calhar ele ia pegar na ilustração da máscara, na ilustração dos produtos que temos que colocar para a desinfecção, ou dos fatos, ou sei lá, iria usar uma linguagem daquilo que é o nosso contexto. Neste caso, Paulo usou aquilo que eram os seus dias e que os seus primeiros leitores entendiam perfeitamente. E nós, também com algum exercício, não é difícil de entender. Temos que ter um cinto da verdade. Era a peça que unia a túnica que o soldado tinha antes de pôr a armadura. Ele tinha uma roupa interior, não é? E o cinto da verdade era o que o cingia. Aqui, verdade e couraça da justiça tem a ver, essencialmente, com características do nosso caráter e da nossa conduta. Tem que estar presente do nosso caráter a verdade, a transparência, a lealdade. Atos, uma conduta marcada pela justiça. Note, Paulo está a dizer que esta batalha ganha-se quando nós permanecemos nestes valores. A mentira é que é do nosso adversário. A verdade é o que nos caracteriza. Quando, como cristãos, em vez de ficarmos na verdade, no uso da verdade, na comunicação da verdade e nos atos da justiça, nós damos lugar à mentira ou damos lugar a uma vida de injustiça e não somos defensores e praticantes da justiça, nós estamos a pôr-nos a jeito e nós não vamos estar revestidos nem com o cinto, nem com a couraça que protege os órgãos vitais. Então estamos à mercê do inimigo. Mas se queremos levar de vencida esta guerra, a verdade tem que estar presente em nós. Atos de justiça têm que nos caracterizar e nós devemos ser os primeiros a ser os defensores dessa mesma justiça, e toda a sorte de injustiça tem que nos incomodar e tem que nos levar a reagir em relação a isso. Então, verdade, justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aquilo que nos deve caracterizar é estarmos preparados com o Evangelho da Paz. É isso que deve marcar os nossos passos, é isso que dá firmeza na luta. É quando nós estamos preparados com o Evangelho e cheios do Evangelho da Paz. Temos que ter o escudo da fé. E veja que Paulo usa esta ilustração, e o escudo tinha uma dimensão significativa. Cerca de 80 centímetros de largura e mais de 1,30 m de altura era normalmente o escudo do soldado romano. E ele usa a ilustração do escudo que era formado por madeira e por bronze, por várias secções de madeira bronze, e depois revestido pelo couro do boi, não é? Muitas vezes que inicialmente o soldado tinha que ter o cuidado de repassar de água para que, quando vinham os dardos inflamados
do adversário, que eram setas imbuídas em produtos de grande combustão, era a forma de esses dardos caírem ou serem apagados. Qual é o nosso escudo? É o escudo da fé, da nossa confiança em Deus. A forma de nos protegermos de todos esses ataques é termos uma confiança inabalável, escolhermos confiar em Deus, alimentarmos a palavra para estarmos fortes na fé e resistirmos a todos esses dardos. Então temos o cinto da verdade, temos a couraça da justiça, temos o escudo da fé, temos os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, temos o capacete da salvação e temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Note, o cristão tem que se vestir, tem que se revestir com toda esta armadura, todos estes aspectos que Paulo salienta se ele quer ser vencedor nesta batalha. Há uma batalha que foi consumada, foi realizada, uma batalha que foi decisiva, e foi como que o espetar de uma bandeira no território da humanidade. E essa bandeira foi em forma de cruz. Essa batalha foi consumada por Jesus Cristo. Essa batalha dá-nos a garantia da vitória. Mas entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, nós estamos no campo da batalha. À sombra dessa garantia que Jesus, essa garantia que foi alcançada por Jesus, essa garantia de vitória que Jesus alcançou, mas que nós temos que viver diariamente ainda um confronto para chegarmos à batalha final e à batalha consumada, que é aquela final que Jesus vai travar ainda com o inimigo da nossa alma. Entre um momento e outro, nós estamos numa batalha real, diária, constante, e nós precisamos de ter esta armadura. Se nós não cuidarmos e não fizermos a nossa parte, não tenhamos ilusões. Nós podemos ser afetados profundamente por esses ataques do nosso adversário. Por último, não podemos dizer que faz parte da armadura, mas faz parte do texto neste assunto que Paulo está aqui a trazer. É o assunto da oração. Paulo não compara a oração com nenhuma peça da armadura, mas Paulo, ao concluir o assunto e depois de falar da armadura, ele vai dizer: permaneçam em oração. O texto diz: façam tudo isto em espírito de oração e orem continuamente em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas, orem por todos os santos. Então a oração é o elemento que une e que nos garante de que seremos bem-sucedidos em tudo o que Paulo estava a dizer anteriormente, não é? Para sermos revestidos do poder de Deus, para nos revestirmos da armadura de Deus. A oração é a peça que é a chave de toda essa estratégia. E eu não tive aqui a esmiuçar, obviamente, todas as peças da armadura que são absolutamente essenciais, não esquecendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é talvez a única peça mais ofensiva. Todas as outras são muito defensivas. E deixem-me dizer que, na linguagem de Paulo, a ideia não é estarmos a procurar sair ao ataque do inimigo. A ideia é, ele está a desferir golpes sobre nós e nós resistimos e batalhamos e, chegando ao fim, ficamos firmes. Temos que ficar firmes. E a oração é esse instrumento que está ao nosso alcance para que todos estes aspectos que Paulo está aqui a salientar possamos ser bem-sucedidos neles. Concluo. Porque a minha ideia era trazer o assunto na sua generalidade. Era, nesta oportunidade, trazer à nossa consciência, até por causa da realidade que estamos a viver, e estarmos tão sensíveis para este confronto contra este vírus, é avivar, particularmente à Igreja, e não só, avivar esta verdade. Nós estamos numa guerra. Isso não pode ser esquecido. A minha conclusão vai para um pensamento importante e que tem mexido connosco, comigo em particular, e com aqueles que estão comigo mais de perto. Porque alguém pode dizer, mas apresente-nos lá mais um argumento para levarmos a sério esta ideia da guerra.
espiritual que o cristão tem que enfrentar. O principal argumento que eu posso apresentar hoje é de que, infelizmente, já perdemos alguns soldados neste campo de batalha. Infelizmente, já tivemos que lidar com muitos soldados a sangrar nesta batalha. E por que não dizer que até nós próprios, muitas vezes, já sentimos de perto esses ataques do inimigo e que, num momento ou noutro, já sangramos também neste confronto espiritual. E, portanto, é importante, claro que é importante levarmos a sério a palavra de Deus. Ficamos com a nossa alma dilatada ao longo da carta aos Efésios, em todo o raciocínio que o apóstolo Paulo nos vai apresentando, e ficamos com a nossa alma grata a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez para nos tirar dessa condição em que estávamos e para ficarmos gratos a Deus por percebermos que estamos agora sentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Mas é importante não esquecermos a conclusão da carta e termos presentes que diariamente nós temos que estar fortalecidos em Deus, revestidos com esta armadura e estarmos entregues à oração, porque senão vai haver danos, os danos colaterais da batalha e da guerra. E se eventualmente consiga alcançar algum desses soldados feridos, alguns desses soldados que de alguma forma sucumbiu neste confronto com o inimigo, ainda é tempo, ainda é oportuno, ainda é possível, porque enquanto estamos vivos é sempre possível, de alcançarmos restauração, sermos revitalizados em Deus, um bocadinho no seguimento daquilo que foi a mensagem do último devocional do pastor Bruno Israel, para aqueles que se afastaram, que enfraqueceram, usando uma outra linguagem, mas a mesma bíblica, trazendo um desafio, porque acreditamos que neste tempo e neste contexto, de muitas formas e de muitas maneiras, Deus pode estar a incomodar, estar a desafiar, estar a despertar vidas. E se hoje, através deste vídeo, eu tiver a oportunidade de alcançar também os soldados feridos, aqueles que fizeram e lutaram e que foram tão valentes em tantas coisas, mas que por alguma razão não resistiram e hoje não se encontram firmes, em pé, porque é a ideia do apóstolo Paulo. Nós temos que fazer tudo isto e no final ficarmos de pé. Ficarmos como verdadeiros resistentes diante e com o nosso grande rei, o nosso capitão que é Jesus. Se de alguma maneira tu sangraste, estás a sangrar, estás enfraquecido, de alguma maneira o inimigo levou de vencida, levou avante alguns dos seus intentos, é tempo para te voltares para Deus, é tempo para te voltares para a palavra, é tempo para dares lugar ao Espírito Santo, é tempo para clamares em oração. Note que Paulo termina dizendo, fiquem em oração, e ele diz, e não se esqueçam, para além de orarem uns pelos outros, porque todos estamos envolvidos nessa batalha, não se esqueçam, vejam o que Paulo diz, de orar por mim. Sim, Paulo também tinha consciência que também precisava de orações para que o Senhor usasse, o inspirasse, lhe desse vitória, porque ele estava preso fisicamente, mas ele não queria ficar preso espiritualmente e muito menos ser derrotado espiritualmente, e não foi, porque no fim dos seus dias ele escreve a última carta a Timóteo, a segunda a Timóteo, a sua última carta, dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não percas a fé. Não dês lugar, não te deixes levar vencido pelo inimigo, não dês lugar, de facto, à incredulidade. Mas fica firme e ser mais do que vencedor, porque isso é o plano de Deus e é isso que Jesus nos garante e é isso que está ao nosso alcance. E se nós atentarmos para a palavra de Deus e diariamente travarmos essa batalha, nós podemos ser vencedores como Paulo e podemos chegar a esse porto seguro à presença de Deus. Que o Senhor possa abençoar-te e possa fortalecer-te e guarda esta palavra do teu coração e vamos concluir com uma palavra de oração. Pai, nós damos-te graças porque a maior e a mais difícil batalha já foi realizada e ganha por Jesus Cristo, o nosso Salvador.
E obrigado, Senhor, porque Tu nos deixas tudo aquilo que precisamos também para nós sermos vencedores diariamente e sermos vencedores finalmente no fim dos nossos dias com Jesus Cristo. Obrigado pelo poder da Tua Palavra, obrigado pelo poder do Teu Espírito Santo, obrigado pela ação do Teu Espírito sobre nós e por todos os instrumentos e todos os recursos que Tu nos deixas para nos protegermos e para levarmos de vencida aquele que é o inimigo da nossa alma. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos, mas Tu estás connosco, estás ao nosso lado, vais à nossa frente. És Tu que nos dás a estratégia, és Tu que nos dás o discernimento, és Tu que nos dás a lucidez, és Tu que nos dás a ousadia, és Tu que nos dás a coragem, és Tu que renovas as nossas forças. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás connosco. E nesta hora queremos orar por alguém que esteja a ser alcançado por esta mensagem, para que Tu envies o Teu socorro e a ação do Teu Espírito Santo seja uma realidade e que em Ti, Senhor, e no Teu poder haja uma renovação de forças e que haja uma decisão de voltar para as Tuas fileiras para continuar a prosseguir nesta batalha vitoriosa, para podermos continuar juntos a propagar, a proclamar este Evangelho da paz, para que outros venham para este conhecimento da verdade. Oramos, Pai, gratos por aquilo que estás a fazer e por aquilo que vais fazer, no nome de Jesus Cristo e para a Tua eterna glória. Amém. Deus vos abençoe. Fiquem atentos, no próximo domingo vai ser um culto também especial, com ênfase na missão. Teremos notícias sobre a missão em Moimenta. O pastor Bruno estará connosco para ministrar a palavra de Deus. Fiquem atentos, porque tão breve quanto possível nós daremos mais indicações sobre aquilo que nós desejamos muito, que é a realização do nosso primeiro culto presencial, que, crendo Deus, ou cultos, que, crendo Deus, vamos realizar no dia 31 de maio. Até lá, coragem, ânimo, força no Senhor. Vamos continuar a orar uns pelos outros. Estamos a orar pela irmã Belina, que já recebeu também informações daquilo que vai ser os novos desafios, e ela vai ser sujeita a tratamentos de quimioterapia, mas está cheia de coragem, cheia de ânimo, e por isso vamos cercá-la com as nossas orações também, porque sabemos que a nossa irmã, ela vai dar testemunho da vitória que Deus lhe vai conceder a ela também, e nós ficaremos por trás orando ao Senhor. A todos, bem-aja, o Senhor vos abençoe, o resto de uma boa noite. O Senhor vos abençoe.